muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma JE Talks. Hoje olhamos para a reestruturação de empresas, tema que segue esta sexta-feira para as bancas com a edição impressa do Jornal Económico. Sem mais demoras, apresento os nossos convidados de hoje que nos vão ajudar a olhar para esta área de negócio e perceber como é que esta tem evoluído nos últimos 2 anos, o que é que se espera do futuro, mas sobretudo como é que a conjuntura atual vai condicionar ou impulsionar certas atividades neste setor. Connosco temos Pedro Neto, partner da Moneris, e Vítor Norinha, diretor-geral da Megafin. Uma boa tarde aos dois, sejam antes de mais bem-vindos à JE Talks mais uma vez, não é uma estreia para nenhum de vocês. Vítor Norinha, eu começava por ti, pedia-te que fizesse aqui muito brevemente uma análise retrospectiva àquilo que tem sido a atividade da reestruturação de empresas em Portugal, nomeadamente desde o período pré-pandémico até ao momento em que estamos hoje. Como é que evoluiu o mercado desde os primeiros meses de 2020 até às condicionantes internacionais que hoje tão bem conhecemos? Muito bem, muito obrigado, João, e boa tarde a todos. A reestruturação empresarial é algo nuclear para a manutenção saudável de todo o nosso tecido que produz e que gera emprego. Há aqui um número que eu gosto de salientar, que é a criação de empresas. Isso são dados da Iberinform e que nos diz que foram criados no primeiro semestre mais de 25 mil novas empresas, 25.300 novas empresas. Isto é um número que está mais de 20% acima do que foi registado em 2021 e está praticamente ao nível daquilo que acontecia no período pré-pandémico. Ora, isto não significa necessariamente que a economia esteja a evoluir bem ou que as empresas estejam a evoluir bem. A criação deste número de empresas está relacionado com alterações contratuais, com as necessidades de pequenos empresários e, em simultâneo, enquanto há a criação de novas empresas, também se assiste à entrada de um número idêntico de processos de insolvência, ou seja, a reestruturação está a acontecer agora, e é necessária porque na prática são as empresas a adequarem-se às condições do mercado, e é preciso ver que em 2 anos, é do conhecimento de todos, tivemos uma pandemia e nos últimos 4 meses uma guerra, e nada disto foi antecipado pelos estudos que os empresários fizeram, nem que as várias organizações empresariais fizeram. Isto é tudo novo e a economia teve que se adaptar. Hoje vivemos num mundo onde existe guerra na Europa e onde existe um nível de inflação extremamente elevado. Inflação quer de combustível, quer de energia, quer inflação alimentar. E isto implica que os empresários se adaptem. E isso leva-nos efetivamente à reestruturação. E nós pensamos reestruturação sempre como a algo que acontece a uma empresa que está em incumprimento, que já entrou num dos processos de revitalização, e não é verdade. Uma reestruturação pode acontecer quando o empresário ou a organização repara que onde se está a posicionar em termos de negócio não é o ponto mais correto, os preços que tem não são, e os produtos que tem não são os mais corretos para o mercado. Isso aí já é uma reestruturação e não significa incumprimento. E isso é a vitalidade, isso é o sangue da economia. A economia continua a funcionar dentro de todas estas dificuldades e possivelmente iremos falar à frente, haverá outro tipo de dificuldades em 2023. Naturalmente, Pedro Neto, feito aqui este balanço e até este disclaimer do que é ou não é a necessidade de uma reestruturação de empresas, a Moneris está bem habituada a lidar com estes empresários, nomeadamente com empresários de pequena e média dimensão, e estes processos são tipicamente assumidos como dolorosos, ou seja, não é um parto fácil muitas vezes, especialmente tendo em conta a dimensão de algumas organizações.
Com base em tudo isto que o Vítor disse, e recordo que à medida que fomos falando ao longo da pandemia e ao longo de todos os confinamentos que fomos sujeitos, fomos dizendo e alertando os empresários de que isto era uma oportunidade para estarem mais preparados para responder a certos imprevistos, como uma pandemia ou agora uma guerra, mas isso não se verifica. Como é que estão os empresários a encarar e a saber contornar estes potenciais efeitos de atrito, de litígio, de conflito, potenciando aqui a capacidade de reestruturação que, como o Vítor explicou, muitas vezes não se trata de um incumprimento ou de uma insolvência, mas sim de uma adaptação natural às condições do mercado. Boa tarde a todos e agradeço uma vez mais o convite que nos foi endereçado. Aproveitando aqui muito daquilo que o Vítor disse, né, porque é a base de todo este processo, e efetivamente, na maior parte dos casos, infelizmente, que ainda é prática, estes processos de reestruturação ainda são muito numa perspectiva reativa e não proativa. Ou seja, nós habitualmente verificamos que os processos de reestruturação estão muito ligados a quando existe já algum incumprimento, portanto, e aqui estamos a falar de uma forma reativa, que muitas vezes, sinceramente, até já poderíamos ir um bocadinho tarde, e as empresas terão que olhar para estes processos de reestruturação de uma forma proativa, estarem atentos aos sinais que os mercados nos dão e começar a trabalhar neste processo de reestruturação de uma forma antecipada, antecipar um bocadinho os problemas que poderão vir, de forma a que não entrem no processo de incumprimento, e aí já poderá ser efetivamente mais doloroso aplicar algumas medidas, porque efetivamente quando entramos nessa fase do processo, as decisões que terão que ser tomadas muitas vezes não são aquelas que inclusive a própria empresa gostaria de tomar, não é? Olhar para a estrutura de gastos, reestruturar, portanto, toda a sua, os seus processos, ou mesmo as equipas que estão adjacentes, portanto, ao apoio à empresa. Neste ponto, as empresas terão que estar mais atentas àquilo que são os indicadores que os mercados vão apontando e àquilo que são as tendências das contas das empresas. Muitas delas só se conseguem perceber que estão a perder dinheiro ou margens quando começa a faltar tesouraria, e estes sintomas podem ser começados a ver de uma forma antecipada. É preciso estarem atentas para isso e, conforme o João referiu, nas pequenas empresas não existe menos capacidade, porque tem menos equipa, menos estrutura para olhar de uma forma permanente para estes processos. Portanto, aqui, efetivamente, o apoio em especialistas é crucial, e é crucial também ouvi-los, não é? Portanto, e estar atento àquilo que são as orientações que eventualmente poderão indicar. Vítor, que orientações são essas? É que neste cenário atual em que nos encontramos, em que, como tu referiste, pautado aqui por uma forte inflação ao nível de custos, mas também, recentemente, uma escalada das taxas de juros. Portanto, há aqui um próprio cenário macroeconómico que vai impactar esses indicadores. Ora, o Pedro dizia bem que as empresas devem estar atentas e antecipar necessidades, isto sem cair naturalmente em futurismos ou adivinhismos que não existem nesta área, mas estes indicadores também vão impactar aqui ou dinamizar de uma forma positiva ou negativa o mercado, não? Claro que sim, João. Antes de mais, em que situações é que se pode falar de uma reestruturação? Voltamos àquele ponto crítico. Perante dados macroeconómicos, perante alterações do mercado, perante alterações das exigências do mercado, esses são os primeiros sinais para se fazer aqui uma reestruturação, porque reestruturação, e temos que abandonar essa ideia, não é apenas negociação de dívida ou venda de ativos, pode ser redefinição de toda a cultura empresarial.
infelizmente. E há capacidade em Portugal, nas empresas portuguesas, para encarar essa necessidade transformativa de um dia para o outro? O maior problema é a mentalidade dos empresários. Esse é que é o maior problema, porque vão deixando de ir até ao fim, e quando chegam ao fim apresentam um PER, um RER, um PEV, um destes modelos de reestruturação, e aí já a conversa é outra, porque já não está do lado deles impor todas as condições, mas está do outro lado. Aliás, quando chega ao nível em que a reestruturação, que já entra com PER, já é preciso apresentar um bom plano realista aos credores, já é preciso conversar com os credores, com os stakeholders, se efetivamente houver já situações de incumprimento, é preciso já levar uma pré-negociação, e depois já é preciso ter uma assessoria jurídica, contabilística, muito mais pesada do que no momento inicial em que não existem incumprimentos. O período que estamos a passar é particularmente crítico, porque é um período de choque, e em que a inflação e as taxas de juro, que ainda não subiram aquilo que deverão subir, têm impacto nas contas finais e nas decisões a tomar a nível de investimento. E se nós estamos com recordes de inflação dos últimos 30 anos, podemos também rapidamente escalar o nível de taxa de juros. Aqui coloca-se depois outros problemas aos empresários, porque a função do empresário é antecipar situações, e tem que antecipar o que é que vai acontecer no segundo semestre e antecipar o que é que vai acontecer em 2023. Ou seja, se o segundo semestre é a parte em que se começa a cair depois deste boom do turismo que estamos a assistir e que é importante para todos os setores da atividade, há algum boom de consumo a nível de transportes, há algum boom de consumo a nível de serviços básicos, mas não sabemos o que é que vai acontecer a partir do outono. Nós só lemos e estudamos que inclusive poderemos avançar por um período recessivo em 2023. Vítor, eu gostava de pegar nesse ponto para colocar ao Pedro Neto uma questão pertinente. Tu falas da chegada do outono e do segundo semestre do ano, e estamos numa altura em que muitas organizações se preparam para apresentar aquilo que foram os resultados do primeiro semestre do ano, acontecerá agora em agosto para muitas delas. Mas Pedro, a par deste cenário de potencial recessão económica, fala-se também muito de que o pior está para vir à chegada de uma crise energética, especialmente no inverno. Isso deverá sentir-se junto dos vossos clientes. Como é que se está a ser preparada ou antecipada, que parece ser aqui a palavra-chave, essa necessidade até ao final do ano? João, é assim, infelizmente o sentimento é de que mais uma vez, não existe muita proatividade relativamente a esses temas. Fala-se abertamente e por todos os meios, portanto, deste possível problema, mas não existe uma reação efetiva hoje em massa das empresas no sentido de criarem soluções para colmatar essa dificuldade que se adivinha. Pese embora haja neste momento ainda a decorrer apoios, até no âmbito do PRR, para algumas empresas se prepararem para fazer uma reestruturação em termos daquilo que são os consumos energéticos e tudo mais, portanto, mas as empresas não vão acordando, não vão estando atentas. Provavelmente, depois de acabarem os prazos de candidatura, começam mais empresas a perguntar se ainda há apoio, porque, mais uma vez, vão acordar tarde. Faz recordar aqui o cenário das moratórias no ano passado.
Exatamente, exatamente. Portanto, agora, assim, Portugal está numa posição em que poderemos também ter aqui um cenário de que haja alguma oportunidade para fazer face a dificuldades noutras geografias mais a leste da Europa e que Portugal consiga aproveitar e consiga não ter um default tão grande ao nível daquilo que é uma possível recessão. Não é? Mas para isso nós temos que estar preparados, todos preparados, quer o Estado, quer o Governo, em termos de aplicação de políticas de atratividade, não é? E as empresas também no sentido de estarem atentas a que existem mercados que vão estar disponíveis para as empresas portuguesas que até agora não estavam. Portanto, mas para isso Pedro, tudo... e uma questão. Pensa que o Orçamento do Estado para 2022, que recordemos, entrou em vigor nem há um mês, entrou em vigor no dia 1 de julho, já deveria ter contemplado alguma linha de ação a antecipar estas necessidades, porque apesar de ter sido um precalço legislativo, digamos, que nos levou a eleições antecipadas, pode-se ter revelado também uma oportunidade de atrasar as decisões, nomeadamente aquelas que afetam as empresas. É óbvio, é Verificou-se. óbvio, é óbvio. Mais uma vez, portanto, a fraca proatividade que existe é uma questão cultural, não é? É uma questão cultural das empresas e também dos governos, infelizmente, não é? Podíamos ter aproveitado para reformular o Orçamento de Estado e tornar um Orçamento de Estado mais apelativo, mais atrativo, para aproveitar peço desculpa pelo teste, aproveitar, portanto, aquilo que está neste momento em termos de oportunidade macroeconómica e geopolítica, mas não foi, portanto, a forma mais fácil foi aproveitar algo que já estava desenhado, sem contar com este cenário atual, portanto, e aplicar, porque reorganizar o Orçamento de Estado para aproveitar aquilo que neste momento existe em termos de macroeconómicos, daria mais trabalho, portanto, e iriam atrasar mais, portanto, a aplicação do Orçamento de Estado. Mas eu acho que é urgente, porque nós temos que ser mais proativos, o Estado tem que ser mais proativo, porque esta pode ser a oportunidade que Portugal tem para se poder alavancar. Vítor, João, concordas? deixa-me aqui só agarrar aqui numa ideia do Pedro e das ajudas do Estado. Os empresários e as empresas continuam a contar com o Estado, mas o Estado tem a política orçamental e tem a política fiscal limitada, e essas ajudas serão cada vez menores. E o que acontece é que passamos por 2 anos de pandemia, em que existiram ajudas, maiores ou menores, para alguns setores e não aconteceram noutros setores, mas o que aconteceu nesses 2 anos é que o nível de endividamento do país subiu, a recolha de impostos regrediu, e continua-se a apostar em ajudas do Estado. Isso é uma situação... Cai novamente naquela gaveta cultural mindset que vocês falaram. É tudo aqui um problema cultural, quando à nossa frente há situações que os empresários, os gestores, não podiam antecipar. Ninguém podia antecipar o Covid, como ninguém podia antecipar a guerra nem na Europa. Mas hoje pode-se antecipar a continuação do crescimento dos preços da energia e pode-se antecipar a crise alimentar. E crise alimentar, tanto em termos de escassez, como a nível de preço. E isso deveria ser, como o Pedro disse muito bem, deveria ser algo reativo. Ora, isso não está a acontecer. O que está a acontecer é que se deixa continuar a situação.
Pedro Neto, só para concluirmos, olhando aqui para estas perspectivas que o Vítor Norinha também antecipa, portanto, uma crise energética que cada vez mais certa se torna, uma crise alimentar que começa a ser equacionada, isto tudo imaginando que as empresas podem antecipar também que o conflito se poderá manter, temos sido avisados de que poderá demorar ainda alguns meses ou anos até haver aqui alguma relativa estabilidade que possa, nomeadamente, libertar o mercado energético, que é aqui uma questão mais premente. Como é que a Moneris e no vosso caso estão a aconselhar os gestores a encarar o final deste ano e o próximo? Como é que se está a ser preparado esse palco e como é que estão a ser ou não recondicionadas aqui as necessidades de reestruturação? Pronto, efetivamente, portanto, há que haver aqui um reforço daquilo que são as análises económico-financeiras às empresas, verificar aquilo que possa ser a almofada que a empresa possa ter ou não relativamente àquilo que são as margens ou aquilo que serão sensibilidades para deterioração dessas margens e qual é que poderá ser o comportamento económico-financeiro das empresas com alguma perda de margens fruto do escalar dos preços das matérias-primas ou da estrutura de gastos da empresa, por forma a que se tenha que antecipadamente verificar se terá que haver ou não terá que haver aqui algum reajustamento já antecipado da política de preços da empresa, por forma a criar condições para que a empresa consiga manter o seu processo de sustentabilidade económico-financeira, porque senão vai acontecer aquilo que já foi referido aqui, que mais tarde as empresas vão perdendo margens e só vão ter o reflexo quando começar a haver falhas de tesouraria e aí já poderemos ir um bocadinho tarde na reação para o mercado. Portanto, temos que olhar hoje para aquilo que é o estado e a saúde financeira das empresas, fazer os cálculos daquilo que são as margens, qual é que é a sensibilidade para a deterioração dessas margens, qual é que é o ponto crítico, até onde é que se pode ir, para que se consiga atempadamente criar políticas de preço para que se consiga criar sustentabilidade empresarial. Pedro Neto, muito obrigado. Vítor? Sim. João, deixa-me só frisar que o o Pedro acabou de dizer é crítico. O foco tem que estar nos custos e na tesouraria. E cash is king. Epá, é preciso a liquidez. Precisa de liquidez e é com esta nota que terminamos esta JE Talks. Pedro Neto e Vítor Norinha, muito obrigado por se juntarem a nós nesta tarde. Obrigado a todos. Obrigado também a si que esteve desse lado a acompanhar. Já sabe que pode ver e rever estas e outras JE Talks sempre quiser na JE TV, em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Este especial de reestruturação de empresas segue esta sexta-feira, amanhã para as bancas com a edição impressa. Pode também ler em leitor.jornaleconómico.pt. Nós regressamos para a semana. Até lá, fique bem.